arcano número 16, a torre. Aqui no arcano da torre a gente vê o quê? Um raio vindo do céu atingindo a torre pega fogo, e essas pessoas aqui, né, duas pessoas aqui, como se tivesse pulado da janela, né, não deu tempo aqui de pegar a bolsa, pegar o celular, nada, né, foi, de repente ali teve que, salve-se quem puder, né, na torre. Esse raio que vem do céu é como se ele fosse uma intervenção divina, né, e o que acontece, né, no arcano da torre? Esta torre, ela é como se fosse uma estrutura, né, que ela foi edificada sobre uma base falsa. E tem uma coisa de ilusão aqui na torre, porque você tem uma grande ilusão aqui na torre, na verdade, né? Você tem uma estrutura de concreto, e o concreto ele passa a ideia de segurança. E na verdade, passa a ideia de segurança, né, de algo concreto, tanto que é o concreto, né, passa a ideia de algo real, algo firme. Mas essa torre ela tem uma base falsa. Então, quando a espiritualidade veio e destruiu isso, vamos dizer que era uma coisa que parecia difícil de destruir, ou parecia até indestrutível, ou parecia assim muito firme por parecer verdadeiro, parecia verdadeiro, né? Então tem toda essa ideia de algo que era improvável que ruísse, né? Por parecer firme, por parecer seguro. Mas, né, aí teve essa intervenção do céu para destruir esta torre. Mas, como eu falei, por quê? Porque ela tem uma base falsa. E isso pode ser, assim, vamos dizer que você pode associar a torre a muitas coisas, né? Mas a ideia essencial aqui é que as crenças, né? Essa torre ela foi edificada a partir de crenças, a partir de valores, de ideias, de conceitos que uma pessoa tem na sua mente, né? A pessoa, vamos dizer, foi criada daquela forma, né? A vida inteira acreditou numa coisa. E ela edificou todo um entendimento em cima dessas crenças e edificou toda uma vida em cima dessas crenças. E de repente aqui na torre é como se viesse uma verdade que colocasse tudo isso, né? Nem só em xeque, né? Como se já derrubasse tudo isso, né? Destruísse todas essas verdades, essas certezas, né? Como se viesse uma verdade que de repente mostrou para a pessoa que tudo aquilo que ela acreditava não era real, na verdade não era verdade, não era seguro, né? Não tinha essa firmeza aí como ela pensava. Então pode ter o que na torre? Né? Um momento de grande abalo, né? Em alguns casos a torre pode representar notícias ruins, né? Verdades, essas verdades que doem, que machucam, né? Pode ser outros tipos de notícia ruim também, né? Porque aqui a gente está falando, né? Eu estou falando agora, né, do simbolismo, mas pode sair, né, representando notícias ruins, né, de, enfim, todo tipo, inclusive não necessariamente grave assim. Mas vamos dizer que tem essa ideia, né? Então a torre tem esses significados de destruição, está destruindo a torre, de rompimento, né? Romper com crenças, romper com pessoas, né? Tanto que aqui uma pessoa cai para um lado, a outra para o outro, né? Como se tivesse uma separação mesmo, uma divisão. Inclusive pode representar divórcio, pode representar ruína, né? Aqui tem a coroa caindo, né? Então pode ser a perda da glória, né? Poderia ser, por exemplo, uma empresa grande indo à falência, né? Então tinha um grande nome e aqui caiu, né? E muitas vezes pode ser assim, caiu, como eu falei, né? Algo que era muito improvável que ruísse. E aqui como se tivesse né? Teve uma intervenção inesperada do céu, né? Como se fosse que nem aqui o raio e o relâmpago mesmo. Uma coisa que vem de repente, ninguém estava esperando aquele acontecimento, ninguém achava, né? É como se, vamos supor, a Coca-Cola fosse a falência, assim, né? Nossa, mas a Coca-Cola, né? Uma coisa assim que ninguém esperava, muito improvável, que parecia muito, muito firme e muito seguro. Então, assim, são possibilidades, né? Dentro do simbolismo da carta, a gente pode extrair estes significados, né? Então, aqui tem a ruína, tem o abalo, pode representar catástrofes, né? Pode representar uma guerra, pode representar acidentes, pode representar qualquer tipo de problema, né? Que pode ser problemas financeiros, pode ser problemas de saúde, né? Pode ser uma notícia ruim nesse sentido também, né? De falar para a pessoa que ela está com problema de saúde. Mas a torre pode sair representando também uma pessoa passando mal, não necessariamente algo negativo, aliás, algo grave, né? Inclusive pode ser assim porque a pessoa ficou muito nervosa, porque a torre ela tem é o abalo da estrutura física, né? Então vamos dizer que a pessoa fica muito nervosa, né? Tem uma dor de estômago ali, pode ser a torre também. Não necessariamente algo grave. E dentro dessa ideia, né, de uma verdade que abala, pode ser uma grande decepção, né? Então vamos supor que a pessoa ela confiava muito no marido, por exemplo, né? E estava anos casado, né? Que tem essa ideia aqui de que essa torre
levou tempo para construir, né? Você não constrói um prédio da noite para o dia, né? Então aqui podia ser uma coisa que também já vinha de tempo que ela estava estabelecida. E aí vamos supor, né, essa ideia do casamento, tanto que a torre pode representar divórcio, e a pessoa lá estava anos com a outra e confiava tal, e de repente ela descobre que a pessoa traiu ela, né? Ou até descobre que, nossa, anos atrás essa pessoa te traiu e ela nunca ficou sabendo, né? Então pode ser uma coisa assim também, uma decepção, um tanto quanto chocante, e que quebra essa estrutura, né? Uma estrutura de muito tempo. Vamos dizer que a pessoa de repente confiava muito na outra, né? E tinha essa confiança muito forte, e de repente isso destruiu, foi acabado, né? Nesta uma verdade que veio e chocou esta torre. Mas nessa ideia também, né, de rompimento, né, com esta velha estrutura, com esta falsa estrutura, a torre pode representar romper com laços, romper com padrões, inclusive mudar de comportamento. A pessoa ela decidindo conscientemente mudar um comportamento ou abandonar um padrão. E isso pode sair várias vezes, né, e pode ser muito positivo também, né? Quando sai com um arcano menor, né, aí pode especificar, né, o arcano menor ele pode especificar o padrão que a pessoa está abandonando. Então vamos supor que sai a torre com 6 de copas. E o 6 de copas pode representar a infância. Então o 6 de copas pode representar, num sentido negativo, uma pessoa que age de forma infantil. E aí com a torre poderia ser a pessoa abandonando com esta infantilidade ou com um comportamento imaturo. E isso pode ser assim muito consciente da pessoa, né? Ela decidindo mesmo, né? Eu agi assim, eu percebi que eu tenho este padrão e eu vou romper. Mas pode não ser também, né? Pode não ser consciente, pode ser que vamos dizer que a pessoa acabe, né, tendo aquela mudança, enfim, pelas vivências dela, mas a torre pode estar representando isso, né, a pessoa abandonando este padrão. Então nesse caso a torre sai, vamos dizer que muito positiva até, né, abandonando um padrão disfuncional, destrutivo. E aí tem também uma ideia de libertação, né, quando tanto quando a espiritualidade intervém para tirar a pessoa dessa torre, que era um falso lugar de segurança, como quando a pessoa rompe com um padrão negativo, nos dois casos, né, tem uma ideia de libertação, né, seja a libertação desse padrão destrutivo, esse padrão disfuncional, como sendo libertado de uma pessoa sendo liberta de uma ilusão, de uma realidade em que ela achava que era uma coisa, mas na verdade não era. E a torre veio e mostrou para a pessoa a verdade. Então também tem essa, vamos dizer que em essência, traz também uma mensagem de libertação.